tinha a sensação de vazio quando você fazia isso? Porque tem muita gente também que acha que é frescura e tal, que sabe? Tanto que eu nem falava nada pra ninguém. Quando a gente não tem vínculo de qualidade, a nossa autorreferência fica comprometida. A forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente se percebe. Fala, galera do Canadá Dragon! Gente, hoje a gente tá aqui. Eu estou como repórter na gravação de hoje, fazer uma entrevista. Não, brincadeira. A gente tá aqui pra falar de um assunto que foi um assunto que eu mandei mensagem pro boss que eu queria gravar, sobre compulsão alimentar, transtorno de distúrbio de imagem, sobre esses assuntos, que é uma coisa que eu já passei, que eu já sofri muito. E aí nada melhor que trazer a Janis, que é psicóloga, pra falar sobre, explicar o tratamento que a gente pode fazer, o porquê da causa, enfim, todos esses assuntos. Aí a gente tem as duas pra acompanhar a gente. Eu não vou nem falar aqui. Presença VIP. Entendeu? Fica aí depois da vinheta que vocês vão ver. Eu passei uma fase da minha vida, assim, tipo, foram uns meses, tipo, uns 6 meses, assim, que eu comia muito. Tipo, eu não comia coisas que eu gostava, eu comia qualquer coisa. Tudo que eu visse pela frente eu tava comendo. E aí eu comia chorando. Aí eu chorava porque eu não conseguia parar de comer. Aí eu tentava vomitar e eu não conseguia, nunca consegui. E aí, em vez de eu parar de comer, eu ia lá e comia mais. E eu fiquei nesse ciclo, assim, durante muito tempo. E foi um negócio super trash, eu escondia de todo mundo, ninguém sabia. E, enfim, foi ficando. E aí, com o tempo, depois que eu comecei a pegar amor pela musculação, que eu passei no nutricionista, que eu consegui dar uma amenizada e parar um pouco com isso. Mas, tipo, era uma coisa que tirava minha paz, com uma vozinha na cabeça. Ai, come, não sei o quê. Desse jeito. O que acontece? Realmente, tem episódios de comer exageradamente e compulsão, que é um transtorno alimentar. Tem outros transtornos também, né? Mas assim, pra gente entender, você precisa encaixar ali 3 de pelo menos 5 dessas características, que é vergonha, a sensação de culpa, o comer sem fome, o comer exageradamente. Entre esses aspectos, pelo menos 3, se você corresponde a 3 meses, uma vez na semana, entra como um episódio de compulsão, entra como o transtorno alimentar mesmo, compulsão. Então, realmente tinha mesmo. E como que foi pra sair? Que era bem mais que uma vez na semana. Sério? Era pesado, assim. Não, eu lembro que, tipo assim, foi na época que eu engordei muito, né, obviamente, por causa disso. E aí eu lembro que eu comecei a treinar muito, tipo, de ficar 5 horas na academia, porque eu fazia cardio, eu fazia zumba, eu fazia muay thai, eu fazia treino de musculação, pra gastar muita caloria, achando que eu ia emagrecer, só que eu chegava em casa e eu comia um mundo de coisa. Aí eu chorava, eu ficava triste e tal. E aí depois que eu falei pra minha mãe, eu falei, porque ninguém sabia, né, eu fazia escondido totalmente. Tipo, ninguém via eu ir na cozinha pegar, sei lá, um pão velho. Mesmo sem fome? Sem fome, só por tá mastigando ali e tá comendo. É horrível. E ninguém sabia, né? Aí eu falei pra minha mãe que eu tava me sentindo muito mal com o meu corpo, eu queria ir nutricionista. Aí ela pagou, aí eu falei, não, vou fazer direito, né? Aí eu comecei a fazendo, só que tipo, às vezes você conseguia fazer um pouquinho, aí depois tinha episódio de novo, sabe? Não era um negócio assim de muito tempo, mas às vezes tinha uns episódios, aí voltava. E foi com um tempo, assim, que eu fui sozinha. Eu queria ter, tipo, feito terapia na época, né? Mas não fiz, e aí foi com a musculação. Esse é um ponto importante, que assim, quando a pessoa ela é diagnosticada com um transtorno alimentar, um dos primeiros remédios que um bom profissional vai passar é exatamente um esporte. Por quê? Porque a pessoa que... Um dos sintomas é a busca por prazer, por satisfação imediata. Geralmente é uma pessoa que... A pessoa que entra nesse processo, ela é uma pessoa que tem dificuldade de se autorregular em relação às emoções. Então são vários fatores, como questão de autoestima, de vínculos, né? Qualidade de vínculos. Se a pessoa passou por alguma dificuldade na infância em relação... Até termos financeiros mesmo, de ter comida ou de ter uma educação alimentar muito ruim. Então tudo isso pode levar uma pessoa a um transtorno alimentar. E quando ela entra nesse vórtex, né, de buscar prazer imediato, isso mexe todo no processo dopaminérgico, serotonina, e o esporte entra bem nesse momento, mas tem que ser um esporte de autossuperação, porque aí quando a pessoa ela começa a ter esse acesso, a sensação de se autossuperar, ela começa a produzir dopamina de uma forma mais saudável, consciente, e isso ajuda a sair dos episódios. Então você utilizou o remédio principal, digamos assim. Sem saber, né? Exato. Sem saber, que eu comecei a focar na academia e eu comecei a reparar melhora
só com isso mesmo, só treinando, pegando gosto, evoluindo e tal. E aí foi diminuindo gradativamente. Você tinha a sensação de vazio quando você fazia isso? Cara, é uma sensação horrível, assim, é uma voz na sua cabeça que fica e você se sente muito culpado por estar fazendo aquilo, você se sente sujo. Tipo, nossa, por que eu tô fazendo isso? Só que você não consegue parar Tem de pensamento fazer. obsessivo, né? É, você fica pensando. E aí você fica tipo, por que eu tô fazendo isso? Só que você não consegue parar. E aí você se sente mal por não conseguir parar e faz mais. Então assim, é uma coisa... É horrível, cara, é horrível. E aí eu até pensei em falar sobre isso, porque tem muita gente também que acha que é frescura e tal, que, sabe? Tanto que eu nem falava nada pra ninguém porque eu pensava que as pessoas iam achar que era frescura. E eu fiz um grupo com umas seguidoras minhas e elas estavam falando sobre isso, tipo, que elas têm muito episódio de compulsão e tal, não sei o que. Sim. Pra saber como que, né, pode melhorar. Tem um fator muito importante que é que a gente chama de transtorno dismórfico, que é quando a pessoa ela tem alguma característica dela, imaginária ou real, que ela foca muito e aquilo passa a ser o centro da vida da pessoa. Então, quando uma pessoa chega no contexto terapêutico para falar sobre uma questão de transtorno alimentar, você vai ver que a pessoa ela tá com dois focos na vida. Ou é quando ela tá comendo, e aí o foco é comer, ou é parar de comer. Então é uma guerra. Ou eu tô comendo, ou eu estou focado em parar de comer, né? E aí a primeira coisa que a gente trabalha é exatamente tirar esse foco do fazer dieta, da luta contra o corpo, e a gente volta pro princípio da coisa, que é o vazio que a maioria das pessoas sentem quando entra nesse processo. É muito emocional, são pessoas que têm dificuldade de autorregular as emoções. Então a comida ela acaba se tornando uma estratégia de defesa em relação a outros conflitos que ela ainda não está pronta para encarar, e aí ela coloca isso como foco da vida dela, ela centraliza a comida. A comida tem para ela um símbolo, um significado que acolhe ela dentro daquilo que ela ainda não se sente pronta para enfrentar. Então às vezes a pessoa ela tem problema com vínculos, ela tem problema de falta de realização profissional, ela tem uma vida que é muito cansativa, com pouco prazer, com pouco significado, e aí ela entra nesse vórtice dessa briga interna que ela acha que está entre comer ou parar de comer, mas na verdade isso está escondendo um conflito maior. A gente até fala muito sobre o complexo materno quando são esses casos, e quando a gente fala de complexo materno, a gente não está falando necessariamente da mãe da pessoa, é que quando a gente fala de complexo, a gente está falando de um conjunto de informações. A gente fala complexo, a pessoa já fica com medo que a palavra é meio pesada, mas na verdade complexo é um conjunto de informações. E quando a gente fala de materno porque representa a nutrição, representa o cuidado com as necessidades básicas, representa a nutrição afetiva. Então isso é representado por esse nome, né, de complexo materno. E geralmente as pessoas, geralmente eu digo assim, 98% das pessoas que sofrem com isso, elas têm um complexo materno muito de pouca qualidade, sabe, o desenvolvimento. Então são pessoas com uma qualidade de entrega de afeto para si mesmo muito baixa, de acolhimento muito baixa. Geralmente os vínculos, né, não tem muita qualidade. E quando o vínculo não tem qualidade, gente, nós como seres humanos, biologicamente, fomos feitos um para os outros. Então os vínculos, eles são muito importantes na nossa vida. E quando a gente não tem vínculo de qualidade, a nossa autorreferência fica comprometida, a forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente se percebe, né? E aí se a gente se enxerga e se percebe de uma forma muito negativa, né? Como é que a gente consegue se comprometer em oferecer pra gente essa nutrição emocional? Como é que a gente consegue, sem o amparo, oferecer pra gente uma autorregulação emocional? Porque o que é a autorregulação emocional? É quando eu tô triste, eu saber lidar com a tristeza. Eu entender que a tristeza é um sentimento, minhas emoções como ser humano, eu não tenho, minha vida não é um problema por sentir isso, mas como é que eu posso desenvolver ferramentas dentro da minha realidade para que eu possa acolher essa tristeza? Então isso é autorregulação emocional, não é a gente não ficar triste, não é a gente não ficar frustrado, mas é exatamente dentro da nossa realidade a gente entender como é que a gente funciona e como que a gente se apoia nesses momentos. Você vê que vai muito além, às vezes a pessoa chega no contexto terapêutico e ela me fala, não, mas eu quero falar só sobre alimentação, eu não trato transtorno.
Eu não trato sintomas, eu trato pessoas, eu trato histórias. Então não tem como, a gente vai mergulhar bem profundo mesmo, até porque senão a gente fica junto nessa centralidade. E eu vejo muitos profissionais que acabam indo por esse caminho também. A pessoa vai lá, se queixa, né, dessa questão, eu sei que é muito difícil, traz muita dor. E aí o profissional, ele foca na dor ali daquele problema, daquela queixa, e esquece que antes do transtorno tem uma pessoa, tem uma história. E isso é um problema, porque daí centraliza. A vida da pessoa, ela é dividida entre estar comendo ou estar brigando com a comida, né? E tem algo muito mais profundo por trás disso. Então, o autoconhecimento, ele entra nesse processo tão profundo exatamente por isso. Porque quando a gente fala sobre autorreferência, autoestima, se a gente não trabalha esses elementos, né, de afeto na nossa vida, de autoimagem, é muito fácil a gente cair dentro de toda essa bolha de cobrança da indústria da beleza, não que a gente não possa ter as nossas referências do que é estético, do que é bonito, do que não é esse o problema. A questão é quando isso escraviza a gente, porque daí aquilo que a pessoa mais deseja se torna um temor. Então uma pessoa, por exemplo, ela chega assim e fala, nossa, eu quero ter um corpo tal. Só que aquilo não inspira ela, aquilo causa medo nela. Então ela não se sente segura pra olhar para aquilo e falar, nossa, eu quero isso e eu vou me planejar para desenvolver. Aquilo se torna um temor. Então o meu desejo se torna algo que me oprime, que me escraviza. Você falou disso, eu lembrei nessa época que eu tava assim, eu coloquei de capa do meu celular a foto de um corpo que eu queria ter. E eu me olhava todo dia, tipo, eu vou ter um corpo desse jeito. E não conseguia. Então, exatamente Carol? isso. Não, porque eu acho um assunto muito pesado e que ninguém quase toca. Exatamente, ou pela vergonha, ou pelo medo de ser julgada, sabe? De ser muito vítima, de se fazer muito de coitado, entendeu? Às vezes, a gente, por exemplo, eu como nutricionista, vou dar um exemplo pra vocês. Graças a Deus, os pacientes se fidelizam muito a mim. Quando chega em determinado momento onde a gente vem em vários retornos sequentes, sem evoluir, e o paciente não reclama da dieta, ele não me pede pra ajustar nada pontual, ele não reclama do meu atendimento, ele não reclama de nada, eu entendo que tem algo por trás. E muitas vezes o que tem por trás é muito difícil de ser tocado, porque ele já procurou ajuda e foi muito pior. Colocaram ele num estado ali de hiperfoco naquela Exato. coisa que, tipo assim, ele não quer falar pra ninguém de novo, ele não quer tentar de novo, entendeu? Ele não quer buscar ajuda com outro profissional, ele não quer tentar de uma outra forma, por um outro caminho, e isso é muito delicado, entendeu? Então assim, nossa, é muito complicado, e tipo assim, eu como nutri tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que entender o paciente de uma forma global, sem invadir o espaço de algo que não é minha profissão, entendeu? Então, por exemplo, pensem só, vamos pegar uma pessoa, tipo a Jéssica, vamos pensar que nessa fase ela tentou se tratar com uma psicóloga, enfim, que deixou ela pior. Hoje, pra ela pegar confiança na Janis, por exemplo, nossa, gente, ela vem de um trauma, entendeu? Então, assim, até ela se dispor a realmente tocar nessa ferida de novo, pra que a gente realmente consiga ajudá-la, é um trabalho muito longo. É tipo assim, é muita conversa, é muita confiança, é uma indicação, assim, que a gente tem que fazer de olhos fechados, tem que ser uma via de mão dupla de confiança, de se sentir muito à vontade no ambiente que a gente tem de atendimento, porque leva tempo, e isso acontece muito, infelizmente. Eu sempre falo isso no meu Instagram, né, que normalmente eu não atendo pessoas que reclamam da dieta. Não atendo, porque vocês sabem, eu faço comida de verdade. Então, quando o paciente não evolui, ou é o meio ambiente que tá atrapalhando muito ele ainda não conseguiu se impor nesse meio ambiente, então ele é a única pessoa saudável dentro de casa, da família, do trabalho. Tá tipo todo mundo comendo, sei lá, chocolate no meio da tarde, ele tá abrindo, achei que era pra tomar whey. Ou então ele vem de algum trauma muito pesado da vida dele. Pode ser da infância, da vida adulta. E geralmente são histórias parecidas como essa, né? De ter sofrido bullying quando era criança, de ter distorção de imagem, de ter compulsão alimentar. Isso é muito delicado. E agora com a Janis aqui no canal, a gente tem uma abertura muito grande pra ajudar pessoas que, poxa, não tem condição, que não tem coragem de falar a respeito, que nunca tocaram no assunto com ninguém, que remoem e levam isso como um peso, sabe? Vai estendendo, carregando aí na vida e vai refletindo em outras áreas, não reflete só na vida pessoal e na forma como você se vê no espelho, na balança. E eu espero que vocês consumam esse conteúdo com muito carinho, porque eu acho ele muito, 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 muito importante mesmo, de verdade. É isso, por isso que eu tava... Mas é só uma briga, Mas é que até, por exemplo, cara, quando eu falo isso, né, da gente olhar
pra pessoa com respeito pra história dela e não ficar ali focado naquela... Não é que a dor ela não vai entrar no processo, é claro que ela vai, mas é a mesma coisa de uma pessoa chegar pra você e falar assim, eu não consigo comer frango. E aí você fica batendo o tempo todo com ela que ela não consegue comer frango, ao invés de você explorar aquilo que dá pra colocar, aquilo que ela come. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A pessoa ela fica muito centrada em eu preciso resolver isso, e isso acaba realmente sendo uma estratégia de defesa em relação a confrontar um conflito muito maior. Até porque, vamos combinar que, por exemplo, num caso como esse, não consigo comer frango, a pessoa ela já sabe que ela não consegue, e às vezes ela até sabe por que ela não consegue. Se ela teve um problema aí de paladar, de um trauma, alguma coisa. Então quando ela vem pedir ajuda com alguma coisa do tipo, ela não quer escutar o que ela já fala pra si mesma. Ela quer um caminho pra resolver aquilo, entendeu? Ela não quer, tipo, uma bronca, por exemplo, ela não quer... E isso ai, gente, isso é tenso. É bem delicado. Então é importante reconhecer, né? Então precisa aprender a desconstruir o julgamento em relação ao que está sentindo, reconhecer, e aí a gente busca estratégias e aí a gente vai para ação, né? Mas é por isso que é importante um nutricionista para te ajudar, porque senão você entra num vórtice de compensação e isso vai ser pior, com certeza. Ajuda com o processo terapêutico também é indispensável, e em casos de da pessoa estar muito tempo no transtorno, ela precisa de medicamento também, então é realmente muito sério. Tem medicamento? Nossa, sério mesmo? Tem medicamento para transtorno alimentar, para compulsão, não para, tipo assim, episódios de comer exageradamente, eu vou começar a tomar medicamento, que acontece muito. Não, explica para as tipo pessoas assim, isso, a diferença, porque tem gente que tem episódios de comer compulsivamente e já acha que, tipo, tem uma compulsão. Tipo, por exemplo, você vai num rodízio de pizza com os teus amigos e sai de lá, tem que desbotoar a calça. Normal, gente. Normal. Chega no dia da refeição estratégica barra livre, você come até acabar o mundo, depois fica arrependido. Isso é normal. Normal, não é? Exato. Né? Agora, na questão de realmente entrar com um transtorno, isso precisa acontecer pelo menos uma vez na semana, num período de 3 meses. Você tem que sentir ali o que a gente conversou, da culpa, do medo, comer sem fome, comer até passar mal. Né? Então não é porque você está passando por uma questão dessas que você tem transtorno alimentar. Então, tem que tomar cuidado com os rótulos. É um conjunto, né? Não é só um conjunto. Exato, é multifatorial, tem que prestar atenção direitinho. Mas assim, quem realmente está passando pelo processo, ela sabe que ela está passando. Sabe. Não tem como não saber. Sabe, é muito mais tenso do que só comer compulsivamente. Mas, galerinha. E o esporte, gente, não adianta. Se você for num psiquiatra e ali ele não te recomendar um esporte de autossuperação, você já sabe que é um tratamento manco. Não vai acontecer. Você precisa ter acesso a algo que te traga a sensação de auto se superar. Isso vai ajudar você a regular todo o seu processo dopaminérgico. Precisa, não tem como. Até tipo correr na rua. Não, tem que ser um esporte de autossuperação. Triatlo, luta, mas tem que ter. Tá. Tem que ter. Entendi. Musculação entra nisso? Musculação entra. Entra. Tá. Na verdade, qualquer profissional que tentar te tratar sem te passar hábitos saudáveis básicos, Exato. morre, entendeu? Tá, entendeu? É isso aí, galera. É fácil de saber. Exato. Mas enfim, acho que foi isso, né, galera? Falamos tudo? Quer finalizar, já no vídeo? Eu? Mas É que você ficou quietinha, né? fiquei só escutando, gente. Vou segurar. Ai, eu vou pegar o microfone. Faustão. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aqui desse conteúdo, deixem aí nos comentários pra gente, pra Janes, pra Jé, pra todo mundo aqui trazer mais. Deixem nos comentários que sugestões aí de temas vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pra vocês. A Jane veio aí pra somar, pra ajudar vocês nisso, na questão de ser psicóloga e ter bastante conhecimento na área e poder ajudar vocês. Então, eu confesso que até tava com saudade, hein, Jana? Que a gente fez um bom tempo o projeto inteiro com ela. Toda semana lá. Então, curte, ativa os sininhos aí pra receber todos os vídeos, que vem muitos vídeos bons aí pra vocês. Comenta, siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e é isso. E assiste mais de uma vez, porque tem muito conteúdo como esse, que você não absorve todas as informações que você tem que absorver assistindo uma única vez. Verdade. Bota pra assistir quando você lavar a louça, quando você, sei lá, se tomar banho, qualquer coisa, mas escuta mais de uma vez pra você realmente entender o que ela quis passar, tá bom? Se você não tá passando por isso, mas conhece alguém também, encaminha um vídeo aí pra poder ajudar, né? Exato. E é isso, gente. Tchau, galera, até a próxima.